Pessoal, como vai? Eu sou o Dr. José Washington, professor da medicina. Estou retornando com vocês, para quem não me conhece, para quem já me conhece, para o curso de cardiologia, visando ao programa de revalidação dos diplomas médicos, que são relacionados com a instituição brasileira. Nós já tivemos algumas aulas da disciplina de cardiologia e hoje nós vamos dar sequência a mais um tema abordado de importância para vocês estarem atualizando conforme as diretrizes brasileiras e institucional também. O tema que nós vamos aplicar hoje, estudar, envolve as doenças do pericárdio. Para quem se lembra, para quem vamos revisar, o pericárdio é uma membrana, tá, que envolve o músculo cardíaco chamado coração, tá, e que ele é composto por duas membranas, uma membrana visceral e uma membrana parietal, conforme mostra o desenho ao lado. Então nós temos uma membrana externa, virtualmente dizendo, tá, e próximo à musculatura do coração, as artérias e os vasos da base, nós temos uma membrana interna que vai denominar entre o pericárdio visceral e o parietal. Entre essas membranas existe um espaço composto por um líquido, tá, que é chamado espaço pericárdico e que tem um líquido pericárdico, que vai evitar que haja um atrito entre essas duas membranas, esses dois folhetos, tá? O que vai dizer para a gente que em caso de uma inflamação subsequente a isso, nós vamos ter ou uma diminuição ou um aumento excessivo desse líquido, que vai fazer com que haja alteração na mobilidade das membranas visceral e parietal. Então aqui está para vocês um desenho esquematizado do que é o pericárdio e aonde ele está localizado, qual a sua função. Sua função, proteger o músculo cardíaco. É um saco que envolve uma estrutura, no caso o órgão, de eventuais traumas e de eventuais atritos com os órgãos da caixa torácica adjacente. O pericárdio, ele é uma membrana que pode ser, como qualquer outro órgão, qualquer outra víscera, ele pode se inflamar ou infeccionar. Para vocês terem noção, nós vamos começar a abordar doenças que envolvem o pericárdio. Então, o que envolve o pericárdio? Que situações que envolve? Doenças tipo infecciosas, muito comum, principalmente virais, nessa época agora de clima seco, de primavera, verão, até mesmo inverno, muito comum ocorrerem infecções e subsequente inflamações dessa membrana, tá? Que vai dizer um nome para nós: pericardite, com ou sem derrame pericárdico, tá? E as causas principais que pode ter. Então, quando nós vamos abordar um doente, por exemplo, com uma dor torácica ventilatória dependente, tá? Com sinais de dificuldade respiratória, dispneia, mas é uma dor torácica não isquêmica, ela não piora com o esforço físico, ela não tem características de isquêmica, nós temos que pensar numa doença de inflamação do pericárdio, acompanhada de sintomas principalmente de dispneia, principalmente. E uma vez se a gente achar um diagnóstico para isso, quais as principais causas? Infecciosas nós vamos ter as virais, tá? Que podem ser mononucleosa, por hepatite B, por vírus influenza, por enterovírus, por varicela. Doença por SARS-CoV-2 pode aparecer, é uma doença que está em evidência agora, uma pandemia, pode vir a desenvolver, tá? Ainda não se tem dados concretos, mas pode ter uma tendência, tá? Podem ser bacterianas, tipo uma tuberculose ou um quadro fúngico, uma histoplasmose, uma candidíase ou um quadro parasitário, como uma toxoplasmose, uma amebise. Então, quando nós vamos estar diante de um quadro de inflamação pericardite, nós temos que saber as causas principais. Então, as infecciosas, das virais até as parasitárias, fazem parte desse contexto. As doenças autoimunes. Então, muitas das vezes a gente vai pegar um paciente com dor torácica, ventilatória dependente, associada a sintomas de dispneia, fadiga, pode ter palpitação, não é uma dor de característica isquêmica, vamos seguir na investigação de uma pericardite, tá? Ou de um derrame pericárdico, ou de ambos. Causas infecciosas é um diagnóstico, nada, uma etiologia. Causas autoimunes,
sequela de febre reumática, pode acontecer, de lúpus, uma doença lúpica eritematoso sistêmico, é comumente ter, paciente com artrite reumatoide, com esclerodermias, então doenças imunológicas, doenças metabólicas, pacientes com uremia, com mixedema, com gota, então envolve uma gama de pacientes, desde pacientes com sequelas imunológicas, exemplo, portador de uma artrite reumatoide, tá? Até mesmo pacientes com doenças renais, tipo uma uremia, um hipotiroidismo importante, uma hiperuricemia devido à corrente de gota, pode acontecer. Comumente pode aparecer também pós-infarto agudo do miocárdio. Tá? Então o paciente tem uma síndrome isquêmica aguda, um infarto, geralmente um infarto que nós vamos ver adiante com supra-DST. Passam-se 4 dias, ele começa com dor, com sinais de dispneia, dor torácica ventilatória dependente. Ele acomete esse infarto, dependendo da sua extensão, pode inflamar essa membrana do coração. Geralmente é um infarto com supra-DST, a gente chamava também transmural antigamente, hoje também pode-se adotar essa conduta, e leva a uma inflamação subsequente por continuidade da membrana pericárdica, causando uma pericardite, no caso pós-infarto agudo do miocárdio, tá? Que nós denominamos síndrome de Dressler. Muito comumente, isso aqui cai em pergunta de prova, muito comumente é uma complicação dos pacientes tratados pós-infarto, que pode ter 2 etiologias. Uma aguda, que aparece a partir das 72 horas, eu disse em torno de 4 dias, mas pode a partir do 3º dia surgir, entre o 4º e o 30º dia é o mais comumente, tá? Então ela pode ser um quadro tardio de surgir ou um quadro agudo, pericardite pós-IAM, chamado síndrome de Dressler. Esse é o diagnóstico. Pode ser traumática? Pode. O paciente tem um trauma de tórax, tanto aberto quanto fechado, pode inflamar a membrana do pericárdio e levar a isso. O paciente foi submetido a uma cirurgia cardíaca, abriu o saco pericárdico, tá? Vai fazer um processo de fibrose, levou uma pericardite, é uma situação muito comumente. Então, causas também a serem observadas nos sintomas. Decorrente de neoplasia, então eu posso ter uma neoplasia primária que acomete o pericárdio, um mesotelioma, uma doença rara, tá? Ou eu posso ter secundária neoplasias de outros órgãos, como neoplasias de pulmão, de mama, de leucemia, de linfoma não Hodgkin, de sarcomas e tumor de Wilms, que muito comumente acomete as crianças, então tem que também lembrar da possibilidade disso. Pós-tratamento com radioterapia, paciente que é submetido à radioterapia na região cervical e torácica, tende a longo prazo a desenvolver uma pericardite sequenciada e sequelar desse radioterapia. Tá? Medicamentos podem induzir a pericardite, tipo medicamentos para uso cardíaco e muitas das vezes de comumente uso. Hidralazina, usado para tratamento tanto de hipertensões já mais resistentes, em pacientes também com insuficiência cardíaca, é utilizado, vias de alternativa. A isoniazina, uma droga que é usada para tratamento da tuberculose. A procainamida, uma droga antiarrítmica usada para tratamento de arritmias. A idantoína ou fenilidantoína, uso para tratamento de convulsões. Então, pacientes expostos a essas medicações podem vir a desenvolver um quadro de inflamação decorrente disso. A pericardite, nós temos 2 situações, então nós temos um quadro agudo e um quadro crônico. A agudo é uma síndrome inflamatória aguda do pericárdio, de etiologia variável, então pode ter várias etiologias, sem aumento significativo do líquido pericárdico, acompanhando um quadro clínico de dor ventilatória dependente, pode ter sinais de fadiga ou dispneia, dependendo da intensidade, e a ausculta cardíaca nós vamos auscultar um atrito pericárdico. Onde que a gente vai ver o atrito pericárdico? A nível de borda external esquerda, tá? Próximo ao apêndice tifoide, a gente durante a expiração vai ver as membranas do pericárdio roçando vulgarmente entre elas, fazendo um barulho semelhante de um couro sobre o outro, que vai dar esse barulho do atrito, audível ao período de expiração e diástole cardíaca, tá? Sintomas, o que eu vou ter de diagnóstico de sintomas? O paciente vai chegar naquela síndrome da dor torácica, várias etiologias possíveis. Então ele vai chegar com uma dor torácica precordial, não vai ser isquêmica. Por quê?
Porque ela é contínua. A isquêmica tem um tempo de duração. Piora com a respiração. A isquêmica não piora com a respiração. Alivia com a posição de pré-simalmetana. Se vocês lembrarem dos livros de semiologia, vocês vão ver que o paciente adota aquela posição genopeitoral ou pré-simalmetana, que diminui o retorno venoso, consequentemente diminui o enchimento cardíaco, e é onde, como eu disse para vocês, que tinha o quadro de pericardite e atrito pericárdico envolvido. Então a gente auscultava durante a expiração, tá? E na fase de diástole. Então ele vai ter um quadro de dor precordial contínua, que piora com a respiração, pode estar associada a uma tosse seca, tá? Alivia com a posição pré-simalmetana ou genopeitoral. Acompanha de um quadro de febre, de mal-estar e algumas porcentagens, até importante, relatam antecedentes de infecção de vias aéreas superiores. O exame físico, o atrito pericárdico, está descrito para vocês, audível na posição sentada, com o tórax fletido para frente, no componente sistólico e diastólico, rude como um roçar de couro, mais evidenciado na diástole e também durante a fase de expiração. Exames complementares que nós vamos ter. O exame pode ser um exame físico, com poucos achados, mas uma história clínica relevante, tá? Ou eu posso ter sinais de atrito pericárdico. E os exames complementares, uma radiografia de tórax. Normalmente pode estar normal, mas ele pode estar aumentado a área cardíaca, com alterações de aumento da área cardíaca, e aí eu tenho a presença de derrame pericárdico, e aí já numa quantidade acima de 250 ml. O que vai dar uma imagem? Uma imagem de coração em moringa, ou frasco de Erlenmeyer, tá? Aqueles frascos de laboratório, mas é mais comumente chamado forma de coração em moringa, tá? É a presença de derrame pericárdico evidenciado na radiografia de tórax. Outros exames, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma pode vir normal ou ter alterações no segmento ST e também no segmento PR, que vão evidenciar. No caso aqui, nós vamos ter uma elevação, vocês vejam lá no segmento ST, tá? Que pode ser com dor torácica confundida com quadro de síndrome isquêmica aguda, um infarto, tá? Mas a clínica, a dor contínua, tá? E a localização dele já desmistifica um quadro isquêmico agudo. Então, uma elevação no segmento ST é passível de acontecer. Próximo exame, veja aqui que a elevação ela ocorre difusamente. Pessoal, não vai ter como ter um infarto que acomete todas as paredes do coração. Vejam ali no eletro que ele vai da primeira derivação D1 até V6 com supra-DST. Tá? Não tem como um paciente ter infartado. O infarto, ele acomete um segmento de uma artéria, uma topografia de uma região do coração, não totalmente. Então, o paciente que chega com dor, tá, e apresenta esse eletro, é um quadro de pericardite do tipo aguda. Dor mais alteração no segmento ST com elevação. Outro quadro é que ele pode também estar normal. Então, pode chegar com isso um eletro normal. Também não afasta o diagnóstico de pericardite. E ele pode ter alterações localizadas também. Vejam que, principalmente, acomete a parede diafragmática. Vocês vejam lá, D2, D3 e a VF, tá? Mas também pega as regiões anteriores do coração, de V1 até V6. Não tem como ter um infarto nessa região. Então, o quadro de pericardite, ele é clássico, ele é típico. Dor torácica, de característica ventilatória dependente. Pode ser em opressão, mas não é isquêmica, ela é contínua, tá? Associada a outros fatores. E eletro alterado, diagnóstico presuntivo de doença do pericárdio, uma pericardite. Veja o próximo eletro, num caso clínico de um paciente, tá? Ele pode ter alterações também localizadas na fase aguda, vocês vão ver aqui de exemplo, tá? Está citado ali, principalmente alterações no segmento PR. Então nós temos alteração no segmento ST, simulando um quadro isquêmico agudo, um supra-DST, mas eu posso ter um infra no segmento PR. Isso é diagnóstico de pericardite. Cai em questão de prova. Alteração eletrocardiográfica visível sugestiva de pericardite, infra do segmento ST ou supra do segmento ST difusamente.
principalmente localizado nessas paredes contínuas, parede lateral e inferior. Um eletrocardiograma mostrando também uma outra alteração, segmento ST, para vocês gravarem, então para vocês não se atrapalharem quando forem estudar posteriormente essas alterações, e principalmente tem a convexidade do segmento ST. Vejam que assim que termina o complexo QRS e inicia a onda T, nós temos a convexidade, então a boca da curva está para cima, vulgarmente dizendo, a boca está para cima, tá? O que difere de um quadro isquêmico, que a convexidade é para baixo. Então já vai dar o diagnóstico, fora a topografia também que mostra. O quadro agudo da pericardite, olha lá, elevação do segmento ST totalmente nas paredes não contínuas do coração, tá? O que dá um diagnóstico de não isquemia. Mais um diagnóstico. O que vai ajudar a complementar? Então, o quadro clínico, o eletrocardiograma, o raio-x de tórax, o ecocardiograma vai fazer parte do complemento. Ele pode ajudar, tá? Definindo a presença de derrame e, no caso de derrame, estimar o seu volume, tá? Ajuda, em caso de derrame, a fazer a sua etiologia, porque através do ecocardiograma nós vamos poder fazer uma punção pericárdica dirigida, tá? E principalmente se há sinais de grande derrame pericárdico com risco de tamponamento, ele vai ser imprescindível para ver em que momento fazer a drenagem e aliviando esse coração que está decorrente do excesso de líquido nas membranas. Um ecocardiograma mostrando para vocês, tá? Em 4 câmeras, vocês vão vendo que tem átrio direito, ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. E aquela sombra que está ali marcada, está até um DP, tá? É a presença de líquido. Então ali temos um derrame pericárdico. Então uma sombra, a gente diz sombra acústica, tá? Na porção posterior do coração, dá o diagnóstico de derrame pericárdico. Então uma pericardite com derrame pericárdico. Se a gente tem presença de líquido, então nós vamos poder fazer uma biópsia, tá? Uma punção, tá? Para evidenciar qual a possível etiologia. Geralmente a gente faz quando tem derrames acima de 250 ml e o paciente tem sinais de tamponamento cardíaco, tá? Ou de insuficiência cardíaca, tá? Que não está em resposta clínica com tratamento padrão. Muitas das vezes o paciente, eu vou abrir um parênteses aqui, o paciente com insuficiência cardíaca crônica e que fica agudizando, toma determinados remédios que podem levar a causar uma pericardite com derrame pericárdico, tipo hidralazina, é passível de acontecer uma descompensação da insuficiência cardíaca, muitas das vezes decorrente de um quadro de derrame pericárdico e, se for até mais avançado, um tamponamento cardíaco. Então, uma vez que a gente faz o ecocardiograma e evidencia uma quantidade importante de líquido, repito, acima de 250 ml, como está no slide anterior, a gente vai buscar uma etiologia, tá? E a gente pode evidenciar através do exame bioquímico laboratoriais algumas coisas importantes. Então, a presença de leucócitos, elevação dos marcadores de inflamação, como a PCR, das enzimas de necrose, como a DHL, fator de inflamação, que é o VHS, podem estar presentes. Lembre-se que o eletrocardiograma ele altera, ele tem um supra, mas é um supra difuso, tá? Ou, repito, um infra no segmento PR, tá? Então vocês têm a onda P e o complexo TRS até pode ter um infra no PR ou um supra no segmento ST. Essas duas características são primordiais de saberem no caso de um derrame pericárdico ou uma pericardite com derrame pericárdico. E o que vai mostrar para a gente? Não é isquemia, não altera a troponina. Não tem como ter um infarto acometendo todas as paredes do coração, tá? Então, não é isquêmico, não altera a troponina. É um diagnóstico diferencial de infarto com supra DST. Característica da dor. Vamos lá, fazer um diagnóstico diferencial, relembrando aquele quadro de dor torácica. Pericardite aguda versus síndrome coronariana. O início da dor, súbito na pericardite. Na síndrome coronariana, ela é gradual e crescente. Irradiação, irradia para trapézio, tá? Podendo ser idêntica à dor isquêmica. Coronariana, irradia para ombro, para braços, para pescoço, mandíbula, dorso, exceto região trapezoidal. Então ela não vai ter essa característica
irradiar para o trapézio. A dor, a qualidade, empontada, aguda, monótona e opressiva. Pode ser opressiva semelhante à isquêmica, que é opressiva? Tá. Aí você parte para o tempo de duração dela. Não vai ser a mesma característica. Por quê? Ela contínua. A isquêmica tem duração limitada. Se for a qualidade da dor em peso, em queimação, coronariana. Se for empontada, uma dor aguda, constante e opressiva, pericardite. Duração persistente na pericardite. Na síndrome coronariana, ela é intermitente, geralmente durando menos que 30 minutos, tá? Aí para o caso, diagnóstico de exclusão de infarto. Relação com a posição, ela piora com o movimento do tronco, tá? Com a posição sentada. Com a síndrome coronariana não há essa modificação. Piora deitado, melhora sentado e inclinado para frente, às vezes adotando a posição geno-peitoral ou prece maometana. Síndrome coronariana, não modifica com nada. Uso de medicamentos. A nitroglicerina, no caso da síndrome coronariana, o paciente chegar com dor, com eletro alterado, vai abrandar ou vai desaparecer a dor. No caso da pericardite, não vai ter nenhuma influência. Não é isquêmico. Tá? Então, esse quadro para vocês, fundamental de vocês terem e gravarem, porque entra junto com o quadro clínico no diagnóstico diferencial. O tratamento. Como é que nós vamos tratar um quadro desse? Repouso. O paciente tem que ficar em repouso, tá? Porque qualquer esforço ele vai ter sintomas, tanto de dor quanto de dispneia, de mal-estar, de cansaço fácil. Os anti-inflamatórios são utilizados, tá? Com boa resposta clínica. Os anti-inflamatórios não hormonais, tá? Principalmente o AS é utilizado na dose de 300 a 600 miligramas por dia, de 4 a 6 horas, num período equivalente de 15 a 30 dias. O paciente for intolerante ou alérgico ao AS, outros anti-inflamatórios podem ser utilizados. Com boa resposta, o ibuprofeno pode ser utilizado também nessa dose, mas também a colchicina tem uma boa aplicação clínica e o paciente que não tolera os anti-inflamatórios não COX seletivo, a gente pode usar os COX seletivos, tá? Como o Celebra ou o Movatec, chamado comercialmente aí por vocês de Meloxicam, para tratamento disso. Então, aquele paciente que não tolera os convencionais, né, os não COX seletivos, os seletivos, o Meloxicam no caso, pode ser utilizado, o Meloxicam ou Celecoxib pode ser utilizado. Corticoide, quando a gente tem evidência clínica do paciente ter uma colagenose. Então, o paciente tem uma artrite reumatoide ou um lúpus, aí a gente usa corticoide para tratamento disso, em torno de até 30 dias. Não se usa anticoagulante pelo risco de tamponamento cardíaco. Então, não se usa anticoagulante nesse caso, tá? E o antibiótico vai ser conforme o líquido pericárdico evidenciar a presença de bactéria específica após cultura e coloração pelo grão. Sintomas. Se eu tiver uma pericardite e um derrame pericárdico associado, decorrente dessa pericardite, a dor ela é incaracterística. Então, é uma dor mal localizada, tá? Ou pode, muitas das vezes, o paciente assintomático. Se eu tiver um derrame pericárdico, eu não vou ter o atrito entre as membranas, porque eu tenho líquido ali dentro, tá? Então, eu não vou ter a presença do atrito pericárdico audível em borda external esquerda, tá? A expiração e no período de diástole cardíaca. Eu estou repetindo isso porque frequentemente isso cai em pergunta de prova para vocês. Muitas das vezes ele pode estar associado com descompensação de uma insuficiência cardíaca, tá? Um paciente está em tratamento crônico de uma insuficiência cardíaca ou faz uma insuficiência cardíaca aguda, tipo teve um infarto, ele evolui com uma insuficiência cardíaca aguda, tem que se pensar na hipótese de ter feito uma pericardite pós-infarto chamado Dressler, associado a um derrame pericárdico, que vai levar a sintomas de descompensação cardíaca, uma insuficiência cardíaca. E aí eu vou ter, além de não ouvir o atrito pericárdico, porque eu tenho líquido, eu posso ter as bolhas abafadas, tá? Como está ali, ó, hipofonéticas ou inaudíveis, tá? Eu posso ter a presença de hepatomegalia, de estase jugular, presente de ascite, sinais de baixo débito cardíaco, de fraqueza muscular
e diminuição do volume urinário, de oligúria, todo um quadro clínico semelhante a uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, pensar, sempre que tiver um sintomas de insuficiência cardíaca, a possibilidade de ter um derrame pericárdico presente, secundário ou não, a uma pericardite ou associado a uma pericardite. O que é importante saber? Quando eu tenho um derrame pericárdico, eu tenho que tomar cuidado com uma situação. Se esse excesso de líquido formar entre as membranas, eu vou levar um processo de tamponamento cardíaco. O coração não vai conseguir ter uma diástole adequada. Tá? Ele pode até ter uma sístole mais enfraquecida, porque ele depende da diástole, do enchimento das câmaras e do enchimento das coronárias nesse quadro fisiológico, tá? Mas decorrente daquele líquido que está pressionando a distensão, a sístole e a diástole, principalmente cardíaca, vão estar comprometida. E aí eu vou ter alterações hemodinâmicas, no caso do tamponamento cardíaco. Então, o derrame pericárdico importante, com sinais de baixo débito, sugere um tamponamento cardíaco e nós vamos ter uma presença clínica do pulso paradoxal. O que é o pulso paradoxal? Pergunta de prova. Em termos técnicos, utiliza-se a nomenclatura pulso paradoxal para nos referirmos a uma queda superior a 10 milímetros, superior a 10 milímetros na pressão arterial sistólica durante a fase inspiratória da respiração. É um sinal clínico inespecífico, o qual pode indicar diversas condições, incluindo a possibilidade de tamponamento cardíaco. Então, se eu tiver uma queda acima de 10 milímetros na pressão arterial sistólica durante a inspiração, eu tenho um pulso paradoxal. O normal é ter isso. Pergunta de prova: maior que 10 milímetros, pulso paradoxal, sugere tamponamento cardíaco. Por que acontece isso? Eu montei para vocês uma explicação fisiopatológica do que acontece. Em condições normais, sempre que inspiramos profundamente, ocorre uma redução da pressão intratorácica, favorecendo o retorno venoso. E como consequência, há um aumento do retorno venoso para as câmaras direitas do coração, ou seja, chega mais sangue ao ventrículo direito e, em seguida, esse sangue que chega tende a promover um discreto abaulamento do septo interventricular em direção à cavidade do ventrículo esquerdo. Nesse sentido, na fisiologia normal, o volume de sangue que aumenta nas câmaras cardíacas e no leito pulmonar durante a expiração é decorrente do retorno venoso. Se eu tiver uma obstrução lá, há uma queda no retorno venoso, tá? Consequentemente, uma queda na volemia, produzindo uma queda na pressão arterial dependente da volemia, que é a pressão arterial sistólica. Então, aqui está uma explicação para vocês lerem com calma, tá? E entenderem o porquê que acontece o pulso paradoxal no tamponamento cardíaco. Em condições patológicas, o que acontece? No tamponamento cardíaco, a presença de sangue envolvendo o ventrículo esquerdo causa uma certa compressão na cavidade e por isso esse abaulamento do septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo durante a inspiração realmente diminui a capacidade do VE transitoriamente, pois o ventrículo simplesmente não tem para onde se expandir, ele comprime a diástole, já que está sendo comprimido de um lado pelo septo interventricular e por outro lado pelo sangue que envolve, então tem um derrame pericárdico. Dessa maneira, há uma diminuição do enchimento e do diâmetro da cavidade ventricular esquerda, que leva a uma queda no débito cardíaco. Se diminui o retorno venoso, diminui o enchimento das câmaras cardíacas direita e principalmente esquerda, consequentemente vai diminuir a pressão sistólica, consequentemente um baixo débito. Em síntese, pode-se dizer que na inspiração há um aumento do ventrículo direito devido ao maior retorno de sangue sistêmico. Ao mesmo tempo, o volume no ventrículo esquerdo diminui devido ao menor retorno decorrente do retorno pulmonar, sendo esse efeito acentuado no tamponamento cardíaco em outras condições patológicas devido a uma equalização da pressão sobre o coração, por não haver nessas situações pressão ventricular grande suficiente capaz de impedir o desvio do septo ventricular para a esquerda. Para vocês terem uma ideia, o coração esquerdo e o coração direito, eles trabalham assincronicamente, tá?
não dá para ser no mesmo tempo, porque senão não teria como ter enchimento do lado esquerdo, um retorno venoso do lado esquerdo, nem do lado direito. Então, toda vez que tem uma alteração na membrana pericárdica com derrame, altera esse mecanismo de contração e de enchimento das câmaras. Qual é a técnica para a gente avaliar? Como é que nós vamos saber se esse paciente está? Então, esse paciente está com sinal de baixo débito. De repente chega lá para vocês, um baixo débito, tá? Um paciente em tratamento de uma insuficiência cardíaca, tá? Está se pensando que é um quadro descompensado por falência de bomba cardíaca, ou por hipervolemia, ou por hipovolemia, tá? Mas nunca deixar de pensar na possibilidade de um derrame pericárdico ou até mesmo um tamponamento cardíaco, principalmente se evoluir com sinais de alteração hemodinâmica. E a ele, paciente, a gente tem que ter um diagnóstico correto, saber o que é um pulso paradoxal. Como é que a gente vai fazer isso? Eu expliquei basicamente para vocês o que é um pulso paradoxal, a sua fisiopatologia e como é que a gente vai poder avaliar. Usa um aparelho de pressão manual, tá? Nesse caso não existe como se utilizar aparelhos automáticos, então tem que pegar o velho e bom aparelho de pressão aneroide. E a gente vai medir a pressão arterial com o paciente na inspiração, tá? E vai ver o quanto diminui essa pressão arterial. Se ela for maior ou igual a 10 milímetros, tá? E associada a sintomas clínicos, tá dando o diagnóstico de pulso paradoxal decorrente de um tamponamento cardíaco. Aí para vocês depois lerem com mais calma. Quais outras causas que a gente pode ter de pulso paradoxal? Tá, bom, além do tamponamento cardíaco, a pericardite, a embolia pulmonar, paciente com DPOC importante, com asma, com estenose mitral, com obesidade importante, com ascite importante ou com choque hipovolêmico. Causa de tamponamento não gera pulso paradoxal. Qual? Dissecção aguda de aorta. Tá? Então, uma insuficiência aguda de aorta não vai causar o pulso paradoxal. Pergunta de prova, tá? Quais dos diagnósticos não causa pulso paradoxal? Insuficiência aórtica associada à dissecção de aorta, insuficiência aórtica aguda ou crônica e dissecção aórtica aguda ou crônica. As demais, todas podem causar, principalmente o tamponamento cardíaco. A embolia pulmonar com frequência vem num segundo momento, também aparecendo esse quadro e manifestando assim. Aqui está um esquema para vocês, daquele slide citando, né, descrevendo para vocês por que acontece o pulso paradoxal. Esse slide é um slide mecânico mostrando o enchimento das câmaras cardíaca esquerda, tá? E quando eu tenho o pulso paradoxal, o que vai acontecer? Para vocês olharem depois com mais calma também. A gente avaliar um paciente portador dessa síndrome, né, no caso de um derrame pericárdico, evoluindo ou não para um tamponamento cardíaco decorrente de uma pericardite, a gente vai adotar alguns exames básicos, tá? Raio-x de tórax, tá? Se eu tiver coração em moringa, paciente com sintomas sugere um derrame pericárdico ou um tamponamento cardíaco, mas também ele pode ter área cardíaca normal, não exclui. O eletrocardiograma vai mostrar alterações semelhantes à pericardite. Então, elevação no segmento ST com a boca do complexo ST para cima, tá? Difusamente em todas as derivações, ou infra do segmento ST também pode estar apresentando. Pode ter um elétrico isoelétrico, pode, de baixa voltagem, pode, tá? Totalmente de baixa voltagem sugere um tamponamento ou um derrame pericárdico, tá? Pode ter alterações na alternância elétrica do segmento ST, posso ter um ST longo e outro curto, sugere também um derrame pericárdico ou um tamponamento, tá? O ecocardiograma, ele vai mostrar sinais do tamponamento, tá? Ou sinais importantes de derrame pericárdico. Então, essas alterações, muito comumente, vocês têm que estar atento, tá? Principalmente, de imediato, quem faz pronto-socorro, quem faz atendimento de emergência, um raio-x de tórax, é importante ter, e um eletrocardiograma. Repito, comumente, o raio-x de tórax vai ter sinais, aumento da área cardíaca, sem sinais de congestão pulmonar,
que está ali explicando, coração e moringa, tá? Se você tem uma insuficiência cardíaca, você pode até ter tudo associado, congestão pulmonar, mais aumento de área cardíaca, e aquele aumento de área cardíaca ser também associado a uma presença de derrame pericárdico, talvez até mesmo tamponamento, depende do sintoma, tá? Um eletrocardiograma com alterações difusas, elevação do segmento ST ou infra no segmento PR, comumente aparecer, e aí entra o ecocardiograma, mais secundariamente no diagnóstico, que vai mostrar essas alterações hemodinâmicas visíveis. Então, uma imagem aqui para vocês do raio-x típico, coração e moringa, raio-x de tórax, realizado em paciente na beira do leito ou em pé, tá, dependendo da possibilidade, coração e moringa, sem sinais de congestão pulmonar. Diagnóstico de apresenta dor torácica prolongada associada à dispneia, vai ficar com um derrame pericárdico decorrente, talvez uma pericardite. Como é que nós vamos tratar isso aí? Então, o derrame pericárdico, a gente pode ter um tratamento conservador, tá? Então a gente pode usar diurético para diminuir o excesso de volume que está ali dentro na membrana pericárdica, os diuréticos de alça furosemida, tratar as doenças produtoras disso. Então, eu tenho uma exacerbação de um lúpus ou de uma artrite reumatoide, eu vou tratar ele conforme o medicamento exclusivo, tá? Posso ter um paciente com hipotireoidismo clínico, típico, tá? Eu vou fazer o tratamento, até mesmo com levotiroxina, para tratamento disso, que vai ajudar a melhorar o processo. O diurético vai ser secundário para tirar o excesso, mas eu tenho que tratar a causa principal, tá? Nós podemos também fazer, dependendo do volume, o paciente não tem indicação, tá, de usar o diurético, ele está hipovolêmico ou normovolêmico, tá? Nós podemos fazer uma drenagem dele, tá? Se eu tiver um quadro prolongado, se eu não tiver um diagnóstico definitivo para isso, que através da drenagem e da colheita desse líquido, a gente vai mandar para análise laboratorial e chegar a um diagnóstico laboratorial, tá? Sempre se for avaliar, tá, ver o aspecto do líquido pericárdico, se ele pode ser amarelo citrino, sugere um processo infeccioso, viral ou por uma tuberculose. Se tiver um aspecto purulento, causado por bactérias. Se tiver um aspecto hemorrágico, sugere neoplasias primárias ou secundárias. O tratamento é repouso, tá? Drenagem em casos resistentes ou com sinais de tamponamento. Em casos mais leves, tratamento da doença de base, de um hipotireoidismo, de uma colagenose, tá? O uso de anti-inflamatórios não esteroidais beneficia e o uso de diuréticos em baixa dosagem, com critério em avaliar a normovolemia desse paciente, tipo a furosemida, também propicia a melhora do alívio dos sintomas. A drenagem fica restrita a casos mais avançados, como eu disse. Aqui está como é feito a pericardiocentese, ou a drenagem do derrame pericárdico, guiada por ultrassom, deve ser feita por um cirurgião cardíaco, um cirurgião torácico, tá? Com menor probabilidade de ocorrer iatrogenias, tá? Então, é guiado pelo ultrassom, e pelo eletrocardiograma, a gente vai, através do apêndice tifoide, fazer com uma seringa própria, com uma agulha própria, a drenagem desse líquido e, consequentemente, mandar ele para análise laboratorial. Na análise dele, nós temos essa aqui, evidenciar outras coisas, então aspectos bacterioscópicos e de cultura, tá? E também pesquisa de aspectos citológicos para ver se não tem presença de neoplasias. Então, uma vez colhido o líquido pericárdico, tá? Vocês vão mandar para análise laboratorial seguindo. Então, a gente vai pedir a cultura, coloração pelo GRAM, tá? Então, aí vai evidenciar todas essas possíveis agentes, aeróbios, anaeróbios, fungos, bacilo de Koch. Então, lá você vai pedir, eu quero coloração pelo GRAM, pesquisa de bactérias GRAM positivas ou GRAM negativas. Pesquisa para fungos, então já vou mandar uma quantidade. Pesquisa para tuberculose, já evidencia ali no teu pedido, tá? Se eu tiver um aspecto também hemorrágico, eu vou mandar para uma patologia com aspecto citológico para pesquisar neoplasias primárias ou secundárias. E no exame bioquímico, o que vai ter de alterado é a diminuição da glicose, tá? Que vai estar no processo infeccioso ali, e o ADA, que vai estar aumentado no quadro de tuberculose. Então você também solicita glicose, exame bioquímico,
glicose e ADA, e o laboratório vai te passar um resultado aí que vai te ajudar a fechar um diagnóstico. No caso de um outro processo de pericárdio envolvido, uma inflamação, nós temos a pericardite constrictiva. Então nós temos a pericardite aguda, a pericardite crônica com derrame pericárdico, tá? E nós temos também um outro tipo de pericardite crônica, que é a pericardite constrictiva, tá? Que por definição é uma fibrose grosseira do saco pericárdico, tá? Que pode seguir vários tipos de pericardite e que restringe o enchimento diastólico no coração. Então é uma forma de apresentação da pericardite. O que nós vamos ter? Nós temos um processo inflamatório, tá? E, consequentemente, como resolução de um processo inflamatório, uma fibrose e espessamento do pericárdico com diminuição do espaço entre os pericárdios visceral e parietal, levando a uma inflamação e uma presença crônica de líquido ali, determinando uma pericardite, no caso constrictiva. Isto é, não há mobilidade entre as membranas pericárdicas, tá? Como fisiologicamente acontece. Quadro clínico, tá? O paciente vai ter sinais de insuficiência cardíaca, tá? Então ele pode ter ascite, edema de membros inferiores. Aí a insuficiência cardíaca, no caso, retrógrada ou direita. Pode ter sinais de fadiga, perda de peso, fraqueza muscular, decorrentes do débito cardíaco diminuído, uma insuficiência cardíaca anterógrada, tá? Ou de bomba esquerda. Pode ter sintomas de dispneia, tosse, ortopneia, sinais de insuficiência cardíaca esquerda também, e a presença de derrame pericárdico. Então, o paciente, um quadro crônico evolutivo, que apresenta uma inflamação crônica nas membranas, como eu disse, pode ter descompensação da insuficiência cardíaca ou se assemelhar a uma insuficiência cardíaca descompensada por uma pericardite com ou sem derrame, apresentando sintomas aqui relacionados. Vejam que são comumente associados um sintoma com o outro correlacionados. O exame físico, nós vamos ter ali elevação da pressão venosa, então o paciente está em decúbito, tá? Ele vai ter um aumento do retorno venoso jugular presente. O sinal de Kussmaul vai estar presente, para todos que lembram. O que é o sinal de Kussmaul? Distensão das veias jugulares durante a inspiração, tá? Uma presença de ausculta do pericárdio fazendo ruído pericárdico, tá? Presente com atrito pericárdico, audível no período de diástole. A presença de alterações hepáticas, como hepatomegalia, e de congestão venosa com edema de membros inferiores, simulando um quadro de insuficiência cardíaca descompensada nesse caso. Sempre lembrar, o que é um sinal de Kussmaul? Marquei aqui para vocês não esquecerem. Temas importantes que aparecem em questões de prova. Sinal de Kussmaul, ele é indicativo de insuficiência cardíaca direita e consiste no engurgitamento permanente das veias jugulares, do engurgitamento esse que aumenta com a inspiração. Então, se a gente vê durante a inspiração, tá, vai ter um aumento na quantidade de líquido presente aqui nas veias jugulares, paciente deitado a 45 graus. Muito frequente na pericardite constrictiva. Então, se vocês tiverem um paciente com sintomas relacionados de ascite, edema de membros inferiores, hepatomegalia e tiver a presença de turgência jugular a 45 graus durante a inspiração, pensar num quadro sugestivo de pericardite associado ao sintoma de pericardite, a dor contínua, tá? E outros sintomas que eu relacionei para vocês, de fadiga, de dispneia associado. A respiração de Kussmaul é uma outra coisa, é um padrão respiratório profundo e trabalhoso, associado a uma acidose metabólica, particularmente com cetoacidose metabólica, mas também na insuficiência renal. Então são coisas diferentes, tá? Que aparecem, que vocês têm que saber semiologicamente. No caso da pericardite constrictiva, eu vou ter o sinal de Kussmaul, e a respiração de Kussmaul é em outra situação clínica presente aqui. Causa frequente de sinais frequentes de uma pericardite constrictiva. Nós vamos ter um aumento da pressão jugular aumentada, então, sinal do Kussmaul ali para vocês. Hepatomegalia, hipofonese decorrente do líquido pericárdico aumentado, ascite, edema de membros inferiores, atrito pericárdico, pulso paradoxal e fibrilação atrial. São todas situações que podem aparecer, tá, com essa porcentagem,
nesse quadro clínico. Outros quadros, tá? Um raio-x de tórax, nós vamos ter aí aumento da área cardíaca, tá? Pode estar ali ou também pode não aparecer, não vai haver sinais de congestão pulmonar, tá? Pode ter, no caso da pericardite, decorrente de um processo inflamatório crônico, no momento que a gente bate o raio-x de tórax, a gente nota a presença de calcificação em área cardíaca, no caso uma calcificação do saco pericárdico. Muito comumente pode acontecer, tá? É um processo crônico, de inflamação crônica que leva a calcificação. O derrame pleural pode estar associado, às vezes, tá? Metade dos casos, e o atrito pericárdico, o ato esquerdo aumentado por disfunção diastólica, o ato esquerdo está aumentado por disfunção diastólica, não há um enchimento diastólico esquerdo adequado, então o sangue fica aprisionado no átrio esquerdo ali, então aumento do ato esquerdo. Pode ser evidenciado ao raio-x de tórax, dependendo da intensidade. Aqui estão para vocês verem uma imagem radiológica, tá? De um paciente com pericardite constrictiva. Notem que ali na membrana do coração, eu deixei mais evidente, um espessamento branco, um aumento dessa membrana, ela está espessada, tá? É uma pericardite constrictiva. Então, espessamento da membrana com calcificações decorrente disso. Alteração no eletrocardiograma. Aí nós vamos ter alterações de baixa voltagem no eletrocardiograma, tá? Há alterações na onda T, aí no caso, diferente da aguda, a crônica apresenta alterações na onda T, tá? Isoelétrica ou invertida, tá? Sinais de sobrecarga de ato esquerdo, pode haver sinais de fibrilação atrial, tá? E sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, essas alterações comumente podem aparecer no caso de pericardite constritiva. Pessoal, relaciona sintoma com possíveis hipóteses, tá? Pode ser um quadro isquêmico? Pode, tá? Mas vê o que é queixa dele. Dor, dispneia, sinais de insuficiência cardíaca retrógrada, tá? E isso vai ajudar num diagnóstico para vocês. No caso, vejam, ele tem um complexo de baixa voltagem. Tá? Complexo de baixa voltagem, o eletrocardiograma mostrando para vocês. Onda T está lá achatada na parede V5, V6, tá? Parede lateral e também na parede D1AVL, que é a parede lateral alta. Então, alterações de segmento onda T, ST, principalmente na onda T, está achatada, invertida, pode dar um diagnóstico diferencial de uma isquemia crônica ou aguda, mas diante do quadro clínico, uma pericardite constrictiva. Como é que nós vamos tratar uma pericardite constrictiva? Não tem jeito, aí não tem medicamento que resolva, nós vamos ter que fazer a pericardiotomia, tá? E é necessário fazer através, muitas das vezes, com circulação extracorpórea, tá? E antes que ele evolua para um quadro maior de descompensação da insuficiência cardíaca ou uma calcificação maior dessa membrana do coração, levando a uma piora do metabolismo cardíaco, da hemodinâmica cardíaca.